Glória a Jesus. Amém. Louvado seja Deus, a paz a todos e a todas. E para por aí, né? Glória a Jesus. Que bom que nós estamos aqui. Antes de iniciar aqui a ministração, quero orar pela Vanessa. Vanessa lá de Taubaté, nosso querido presbítero Henrique, foi chamado uma missão lá para orar, porque essa senhora quer se matar. Eu já pedi para vocês colocar em pé, tá bom? Nós vamos fazer essa oração. O nome dela é Vanessa, tem uma filha chamada Marina. Eles estão lá debaixo de uma pressão, né? O inimigo querendo tirar a vida da Vanessa. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez para glorificar o Teu nome. Nós não temos outra intenção senão glorificar o Teu nome, porque é o Seu nome que está acima de todo nome. E eu quero glorificá-lo, exaltá-lo e bendizer, Senhor, porque sei que o Senhor é um Deus provedor, um Deus que salva. Então, Deus, nós pedimos aqui, Senhor, numa só voz, que o Senhor salve a Vanessa. Ela tem só 34 anos, meu Deus. O inimigo tem colocado, meu Deus, na mente dela que ela tem que se matar. Mas o Senhor é aquele que pode ordenar vida para essa moça, Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, ordena, Senhor, a sua paz ali. Usa, Senhor, o seu filho Henrique, a sua filha, Senhor, Cleusa, para que possa apaziguar a situação, possa ajudá-los em nome de Jesus. Nós rogamos e te agradecemos. Amém e amém. Os irmãos possam se sentar. Nosso querido Rodrigo é lá de Pindamonhangaba, né, Rodrigo? Temos conversado pelo WhatsApp. Prazer tê-lo aqui, viu? Gustavo feliz ali, né, Gustavo? Que bom, que bom. Que bom que o Rodrigo está aqui. Quem está feliz com a presença do Rodrigo? Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Queridos, antes de ministrar essa palavra, queria dizer para os amados irmãos que esses dias eu andei meio ausente, né? Alguns irmãos estavam pensando que eu estava morrendo. Não estava morrendo, tive uma gripe. Muitas pessoas tiveram, mas eu tive uma gripe muito forte, né? E além disso, minha casa foi tirada, né? Porque a imobiliária pediu minha casa, porque vendeu minha casa. E eu entrei para debaixo de uma luta que tive que pintar a casa inteira. E praticamente eu não vou isentar os meus filhos, porque eles me ajudaram em determinado momento, mas não daria para eles estarem comigo todos os dias, porque todos eles têm seus compromissos. Mas foram muitos dias ali pintando a casa, e então me atrapalhou bastante. Mas é um prazer estar aqui com vocês de novo, não que eu já não estivesse, né? Já participei de aulas, e já estive com os irmãos em cultos, mas já fazia tempo, né, que eu não ministrava a palavra. E na sexta-feira, foi interessante, que na sexta-feira eu estava preparando o ensino para terça-feira agora. Quem não sabia, né, fique sabendo. Quem gosta de ouvir, acompanhar o ensino, se quiser estar aqui terça-feira, fique sabendo se eu vou pregar, vou ministrar. Mas na sexta-feira eu estava lá preparando o ensino, e aí me veio assim um desejo de orar ao Senhor. Eu falei: Senhor, faz tempo que eu não prego na igreja. Então, Senhor, eu estou com vontade de pregar domingo. Aí me antecipei. Aí eu estava sentado, e aí o Espírito Santo foi soprando nos meus ouvidos a palavra, e como se ele dissesse para mim: escreve aí. E tudo que eu disser aqui hoje foi dito pelo Espírito Santo, pode ter certeza disso. Tá bem? Foi dito pelo Espírito Santo. Tomara que você goste da mensagem, goste da palavra. Os irmãos sabem que eu fui chamado, aquele que exorta, faz com dedicação, né? Sempre sai uma exortação, mas é tudo com carinho para levá-los para a eternidade. Eu quero morar com vocês lá no céu, com todos vocês, e é por isso que eu faço o máximo do esforço para trazer a vocês aquilo que Deus deseja que vocês ouçam. Não aquilo que vocês queiram ouvir, mas aquilo que Deus quer que você ouça. Tá bom? Amém? Estamos combinados então? Quem está feliz com Jesus? Quem está animado para a palavra? Amém. Eu estou animado para a palavra. Senta aí que eu vou falar. Então ele falou, eu escrevi, e agora vamos lá. E depois eu tenho que me virar com o ensino, né? Porque eu deixei o ensino do lado, dona Zé fica aí, nem aberta aí, qualquer coisa, não sei, né? Vamos lá. Então, queridos, o Senhor colocou no meu coração que eu deveria trazer a palavra para falar sobre a verdade. Quando eu falo verdade, eu falo daquilo que você sabe quem é. Se eu perguntar para você quem é a verdade, eu vou até tirar esse óculos, eu estou muito empolgado. Eu vou enxergar assim.
Se eu falar para você, se eu perguntar para você quem é a verdade, obviamente você que já serve ao Senhor há bastante tempo, ou que tenha chegado há pouco tempo, já sabe quem é a verdade. Eu preciso perguntar a vocês quem é a verdade? Não. Mas eu digo que a verdade é Jesus. Jesus é a verdade. Uma certa feita, perguntaram para Jesus, lá no capítulo 14 de João, nós vimos isso. Perguntaram para Jesus a respeito do caminho. Jesus estava dizendo que ele iria subir, que não era para se turbar o coração, mas crer que ele estava indo preparar um lugar, não é? E aí um dos seus perguntou, mas qual é o caminho? E ele diz, eu sou o caminho. Jesus é o caminho. E ele diz, eu sou a verdade. E ele também diz, eu sou a vida. Agora não para por aí, irmãos, a questão dele ser a verdade. Porque a verdade que se manifestou entre nós é para trazer a nós uma transformação de vida. E é isso que o Espírito Santo soprou no meu entendimento para que eu trouxesse para vocês. Então abra lá, João 8:31. Eu não peguei o 32, vai ficar muito assim, na cara, é um versículo decorado, embora que está decorado aqui no meu coração. Mas eu peguei aqui o versículo 31, versículo que antecede o 32, versículo também conhecido pelos amados irmãos. João capítulo 8, versículo 31 e versículo 32. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra nos diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Eu quero que vocês guardem isso. Jesus estava no meio de um povo, mas ele estava falando para os judeus que criam nele. Quem é que crê em Jesus? Você faz parte desses judeus, tá bom? Então você está enquadrado aqui para aqueles judeus que criam nele. E aí ele segue dizendo, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então os verdadeiros discípulos são aqueles que conhecem a verdade, mas permanecem na verdade. Sereis meus discípulos. E vocês então, que são os meus discípulos, conhecerão a verdade sempre, e a verdade vos libertará. Então nós estamos diante de um Senhor que traz para nós a revelação da verdade. Todas as vezes que nós nos colocamos diante dele e nós buscamos a verdade, ele como própria verdade, ele se revela a nós. E por isso nós podemos concluir que nós somos libertos. Você é liberto por Jesus. Você já está livre. Não há mais condenação para aquele que crê no Senhor Jesus, para aquele que acredita na verdade. Não há nenhuma condenação. Por mais que o diabo se levante e queira dizer, você está condenado, você pode dizer, eu sou salvo em Cristo Jesus. Quem é salvo aqui? Somos salvos. A primeira coisa que precisamos entender então, queridos, que ele trata com aqueles que são dele. Todas as vezes que Jesus levanta alguém para falar aqui, ou em qualquer outro lugar, ele levanta alguém para falar para aqueles que são dele. Ok? Está entendendo? É para aqueles que são dele. Porque dentro desse contexto, nós vamos entender que haviam também pessoas que não criam nele. Pessoas que estavam no meio da multidão, mas que não criam nele. Então, o que eu faço, a pergunta que faço para vocês é, quem crê a ponto de aceitar aquilo que Jesus diz? Você pode dizer amém, não é? Agora, não basta crer nele, mas sim permanecer nele, isso eu já disse, e eu vou repetir, não basta crer nele, mas nós temos que permanecer nele. E aí, gente, nós, dentro desse texto, nós vemos aquilo que o Senhor fala a respeito de religiosos que vão se sentir ofendidos, porque Jesus, ele se revela como a verdade. Os religiosos que estavam ali no meio, que não eram dele, se revoltam contra ele, e eles fazem uma pergunta absurda para Jesus. Os religiosos, eles se sentiram ofendidos, como se não precisassem do incentivo a permanecerem na verdade, porque eles já se achavam bons demais. E isso às vezes se passa conosco. Às vezes nós ouvimos uma palavra e representa que nós não precisamos ouvir aquela palavra. Eu sempre digo para os irmãos que todas as vezes que eu estou sentado ali, eu levo uns tabefes, porque eu sei que eu preciso permanecer na palavra. Isso não é só com você, mas é comigo também. E há uma tendência para resistência. Mas quando nós resistimos à palavra de Deus, quando nós não permanecemos
Diante daquilo que o Senhor quer nos ensinar, amados irmãos, nós nos somos introduzidos para dentro de um grupo de religiosos. Pessoas que simplesmente vai para um lugar, ouve a palavra de Deus, mas de repente diz assim: eu não precisava ouvir essa palavra. Mas a palavra de Deus é para todos nós. Eu recebo a palavra em nome de Jesus. Tem alguém aqui se sentindo ofendido pela palavra? É claro que você vai dizer que não. Tem alguém aqui ofendido pela palavra? Tem? Não, né? Graças a Deus. Não tem ninguém ofendido pela palavra, porque nós somos dele. Então, queridos irmãos, Efésios 4, versículo 25, nos vai trazer algo interessante. 4, 25 de Efésios. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Nós somos da verdade, então nós vamos falar a verdade com o nosso próximo. Porque nós somos membros uns dos outros. E a verdade, às vezes, irmãos, a verdade, ela dói. Não dói? A verdade dói. Alguém chega e fala alguma coisa para a gente que, sabe, que a gente precisaria ouvir. Dói. Mas aí o apóstolo, ele vai dizer: irai-vos e não pequeis, nem se põe o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Quando nós somos confrontados pela verdade que liberta, a intenção de Deus não é nos humilhar. A intenção de Deus não é esmagar nossa cabeça e dizer assim: você é um maldito. Não, porque nós não somos malditos, nós não estamos debaixo da maldição. Ele levou a maldição que pesava sobre nós lá na cruz do Calvário. Então não há mais maldição para nós. E nós não precisamos nos irar, ficarmos irados porque alguém nos chamou a atenção. Ou uma palavra veio para nos confrontar. Dentro desse contexto existe então os judeus convertidos, os judeus que se achegam ao Senhor, que são libertos e que não contestam, porém os religiosos sempre vai contestar. Sempre tem alguma coisa que ele vai dizer: eu não precisava ouvir isso. Como se o Senhor quisesse falar com alguém exclusivamente, só esse aqui é exclusivo. Não, nós não somos exclusivos, irmãos. Não tem uma estrelinha na nossa cabeça como tinha na cabeça do Kiko, uma estrelinha comprada ainda, nem era dele, era do outro. Ele comprou, o Kiko comprou lá uma estrelinha, colocou na cabeça e chegou dando de bom, descobriu que a estrelinha não era dele. Nós não temos essa estrelinha, nós temos a eternidade, nós temos Jesus, o Senhor. Então dentro desse contexto aqui que nós vemos gente convertidas, mas no mesmo tempo nós vemos gente convencidas. Porque quando nós não aceitamos a verdade que traz libertação, amados irmãos, e nós começamos a contestar, nós somos colocados de lado como sendo religiosos. Mas nós não somos religiosos. Diga graças a Deus, não sou religioso. Responderam-lhe: nós somos descendentes de Abraão. Nós somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Como dizes tu? Por que trazer para mim uma exortação? Por que chamar minha atenção? Eu já sou livre, eu já sou liberto, eu já fui coberto pelo sangue de Jesus, eu não preciso de nenhum tipo de correção. Você já viu isso? Quem aqui já viu isso? Pessoas dizendo: eu não preciso disso, eu não necessito disso. Por que isso? Por que falar isso? Por que eu tenho que ouvir isso? Foi exatamente isso que aqueles que não eram dele, que estavam no meio do povo, disseram para Jesus. Quem é o Senhor? Tipo assim, quem é o Senhor para dizer isso para nós? Nós somos filhos de Abraão e nós não somos escravos de ninguém. Queridos, nós somos escravos de Jesus. Jesus nos comprou com seu precioso sangue. Agora nós devemos a Ele a nossa vida toda. Então sempre Ele terá direito de chegar para chamar a nossa atenção, revelando a nós a sua verdade. Agora, uma outra verdade é que quando você conhece a verdade traz a você a libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oh, glória a Deus, gente, quando nós temos o coração aberto para ouvir a verdade, é tão lindo. Você falhou, você errou, você pisou fora, você pisou na bola, como alguns dizem, mas aí de repente você só chega até Ele, e você implora seu perdão. Talvez o ser humano não te perdoe. Talvez o ser humano olhe para você e diga assim: que maldito, né? Maldito é estar debaixo de maldição. Talvez algum ser humano olhe para você: que maldito,
que cara safado, que cara sem vergonha, que mulher. Mas quando você se rende a Jesus, chorando aos pés dele e falando para ele: Senhor, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe como um dos seus servos. Ele troca a sua vestimenta na hora, porque você abriu o coração e se humilhou diante dele. Então nunca nós devemos tomar a postura, a posição soberba de dizer: eu sou bom, porque bom é só o Senhor, é só Deus que é bom, é só o Senhor que é bom. Todos erraram, todos falharam. Agora, preste atenção, amados irmãos, que para esses que se dizem religiosos, que se dizem serem filhos de Abraão, aí Jesus muda o discurso, e aí piora a situação, porque quando ele muda o discurso, gente, ele vai chamar as pessoas ali, que estavam contestando a sua exortação, de filhos do diabo. Aqui não tem filho do diabo, aqui só tem filho de Deus. Ninguém contesta a palavra de Deus, todos vão sair daqui dizendo: esta palavra veio da parte de Deus, quer queiram ou não, ela veio da parte de Deus. Quando o Senhor falou para mim: escreve, e eu escrevi. Eu acho que não foi 20 minutos, foi tão rapidinho, sabe, dona Zé? Tão difícil, tão diferente do ensino, que o ensino é complicado, só mais com você mesmo. A gente se esforça um pouco, mas o Espírito do Senhor falou: senta. E eu ouvi a palavra do Senhor, e o Senhor me disse: traz isso para minha casa, porque eles são livres, e eles precisam permanecer na liberdade. Permaneçam na liberdade. Aí Jesus, ele engrossa o discurso, porque agora ele vai falar não para aqueles que criam nele, mas ele vai falar agora por uma raça de religiosos, e ele vai dizer assim: vós, versículo 41, vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles, novamente com soberba: nós não somos bastardos, nós somos filhos de Deus, nós temos um pai, nós somos filhos de Deus. Quanta gente batendo no peito e dizendo: nós somos filhos de Deus, não é? E não tem problema nenhum bater no peito e dizer: nós somos filhos de Deus. Mas quando vem uma correção do alto, quando o Senhor nos chama a atenção, nós devemos ter o nosso coração aberto para nós permanecermos na verdade, porque só quem permanece na verdade recebe a libertação. Olha só o que o Senhor Jesus vai dizer mais para eles, no verso 44, quando eles dizem: nós temos por Deus, nós temos por Pai, nós temos um Pai que é Deus. O Senhor vai dizer no verso 44, olha que doloroso isso: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. E ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Agora Jesus se arremete e os leva lá para o início da criação, e ele vai dizer a respeito, ele vai falar a respeito do pai da mentira. Se você sabe quem é o pai da verdade, que é o pai da eternidade, o Cristo Jesus, você com certeza também sabe quem é o pai da mentira. O pai da mentira é o diabo, é o mesmo que se apresentou diante de Deus, no meio dos anjos que cantavam santo, 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 e arma aquela bagunça toda lá no céu, dizendo: ele não é tão santo assim, ele quer somente aparecer. Mas tem alguém aqui dizendo assim: não, tem alguém grande aqui, eu também sou grande. Ele arrasta a terça parte dos anjos que foram criados para o louvor da sua glória, e esses descem com a mesma intenção de se colocar acima de Deus. Mas Deus é o Senhor, e Ele não empresta, e Ele não oferece, Ele não dá a sua glória para ninguém. Ele cai, e quando ele cai, o que ele vai fazer? Ele, como pai da mentira, ele vai até a mulher de Adão. Deus fala com Adão: Adão, não coma de tudo que há aqui no jardim, mas não coma desta árvore do conhecimento, porque se você comer da árvore do conhecimento, certamente morrerá. E a Eva chega para o Adão logo depois, porque ela tinha tido um diálogo com a serpente tinha um diálogo com ela, e diz para ela: não é certo que isso vai acontecer,
Isso é uma mentira. Gente, pai da mentira é o diabo. E ele tenta de todas as formas falar mentira para você. Mas eu estou aqui para falar para vocês a respeito da verdade que liberta você. A verdade libertou. Eu sou liberto já. Então permaneça na verdade. Porque quando você permanece na verdade, essa verdade sempre vai te purificar, sempre vai te libertar no momento em que você precisar. Quem precisa aqui permanecer em Jesus? Levanta a mão todos nós. Então o combate de Jesus aqui na terra é contra aquele que se levantou lá no início. Aquele que chega para Eva e diz: olha, não é assim. Ele está falando, mas não é isso. Aí chega o Adão. O tonto do Adão chega. Não fala isso que é verdade. Chega lá, o popão ouve a Eva falar. A Eva fala para ele: eu tive uma informação. Aquilo que você disse que Deus falou, não é bem aquilo. Você não entendeu direito. Porque a serpente diz para ele assim: ele não quer que você... Ele não quer que você coma, porque certamente quando você comer, você vai se tornar igual a ele. Ninguém é igual a Deus, irmãos. Nós seguimos o caminho da perfeição, mas nós estamos tão longe, tão longe, tão longe. Por isso que é bom nós entendermos lá Mateus 13, quando diz que a boa semente produz, a boa terra produz 30. Já começou no 30, já está bom, irmão. Vai, lute pelo menos pelo 30. A perfeição dos 100, Jesus amado, é muito complicado. Mas lute pelo 30. E a Eva, então, ela convence, por uma mentira dita pela serpente, pelo diabo. O Adão também é convencido, ele come. E a partir dali, então, a raça humana, ela não vai morrer eternamente, não. Porque se nós somos a imagem e semelhança de Deus, Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Se Deus é Espírito, o Espírito não morre, Deus não morre, nós não vamos morrer. Mas existirá uma separação, isso está escrito lá no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Está lá. Tem muitas pessoas que dizem assim: como é que, se Deus é bom, como é que Ele preparou o inferno? Sim, Ele preparou o inferno para aquele que seduziu os anjos lá no céu, e para aquele que seduziu, para aqueles que seduziu a Eva e Adão aqui nessa terra, e por aqueles que foram arrastados por aquele pecado cometido. É para eles, não é para você, não é para mim, até porque nós somos livres, nós somos libertos, nós conhecemos a verdade, e nós não discutimos contra a verdade. Nós estamos na verdade que nos libertou. Nós somos livres. Mesmo que alguém venha dizer que não, nós somos livres. Então o combate de Jesus, irmãos, a partir daí, começou de uma maneira ferrenha aqui nessa terra. Ele luta para mostrar para nós sempre: ande na verdade. Por mais difícil que seja, seja verdadeiro. O combate de Jesus aqui na terra é quanto a isso. O diabo, ele é homicida desde o princípio. Ele derrubou anjos, derrubou pessoas. Muitas e muitas histórias nós vemos na Bíblia. Se você desfolhar a Bíblia, hoje está muito fácil você perceber, olhando pelo Google ali, você vê quem tanto que caiu na mentira do diabo. E eu não poderia de maneira nenhuma pegar todos os textos que falam sobre isso, mas eu separei alguns deles. Nós vemos, por exemplo, o caso de Miriam e Arão. Miriam e Arão, gente, foi uma causa catastrófica, maligna. O Arão, ele foi um parceiro de Moisés. O Arão era chegado de Moisés. Ele era irmão de Moisés. Miriam era irmã de Moisés. Eles viram a glória. Eles viram a manifestação de Deus. Deus operou maravilhas por intermédio de Moisés. Eles viram, eles não poderiam de maneira nenhuma contestar aquilo que Deus estava fazendo por intermédio de Moisés. Mas a serpente maldita, ela chega e diz: não é bem assim. Moisés não é isso tudo. E a Miriam e Arão chegam para Moisés e diz assim: é só por você que Deus vai falar? Vocês estão lembrados disso? Quem está lembrado disso? É só por você? Não, gente, Arão foi uma peça fundamental dentro da salvação do povo de Israel, que estava aprisionado no Egito. E também a Miriam, ela foi tremendamente usada, foram usados por Deus.
Eles viram a glória de Deus que tirou aquele povo que estava escravizado há mais de 400 anos. Eles foram usados por Deus. Eles viram, gente, a abertura do mar. Miriam atravessou o mar do outro lado. Diz a Bíblia que ela tocou o seu tamborim. Eles cantavam, eles saltavam, eles dançavam. Miriam viu tudo. Arão viu tudo. Moisés não conseguia falar. Moisés precisava, porque um precisa do outro. Não tem jeito de nós fazermos as coisas para Deus sozinhos, irmãos. Não tem jeito. Até na quinta-feira foi falado aqui, né? Estamos trabalhando, os irmãos estão trabalhando a respeito, em cima da unidade. Mais cedo ou mais tarde, quando não ocorre a unidade da igreja, gente, acaba aqui atrapalhando todo um processo que Deus iniciou. Mas a Miriam e o Arão, eles chegam para Moisés, pode buscar lá, e fala: que soberba é essa? Deus só fala por vocês? Quem já viu essa passagem? Levanta a mão. Acho que tem uns 4, 5, mas procura. Aquele que não sabe, procure. E o que acontece? Moisés precisa interceder por Miriam, porque ela cometeu um erro, uma falha, porque ela ouviu uma mentira. Era mentira que Moisés não era usado por Deus. Moisés era usado por Deus, como Arão também era usado por Deus, como Miriam também era usado por Deus. Mas ela caiu numa mentira. Eles caíram numa mentira, aquela mulher fica leprosa. Isso é uma verdade que nós precisamos saber, porque nós queremos a verdade que liberta. Quem quer ser liberto em nome de Jesus? Uma verdade que liberta. Eu preciso ser liberto todos os dias pela verdade que me é revelada. Então, esse caso de Miriam, que ficou ali 7 dias afastado pela intercessão de Moisés, pelo clamor de Moisés, pelo pedido de Arão, acontece dela voltar novamente para a congregação. Ela poderia ter morrido leprosa, mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos aplaudir a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Mas aí tem mais alguns tontos. Tem um tal do Corá, ou Coré, Datã e Abirão, que também se levanta contra a autoridade de Moisés. A mesma coisa eles fazem. Mas o Senhor dos exércitos, ele via a fidelidade de Moisés. Moisés estava buscando ao Senhor. E eles diziam assim: mentira, que isso está acontecendo. Mas Deus, irmãos, Ele conhece as coisas secretas. Ele sabe, irmãos, o que se passa no recôndito. Ele sabe o que se passa no quarto, na oração, nas consagrações, nos jejuns. E Ele via a vida de Moisés. E Deus se levanta do alto dos céus. Deus diz: não admito isso. Como lá no céu, Lúcifer arrastou aquela quantidade, a terça parte dos anjos. Diz a palavra de Deus que Coré, Datã e Abirão arrastam 250 pessoas. E os levam, sabe para onde? E os levam para um buraco que foi cavado pelo próprio Deus. A Bíblia diz que a terra abriu sua boca e engoliram todos eles, porque eles diziam: Deus não é com esse homem, Deus não está conosco, mas Deus está conosco. Ele é o Deus Emanuel, e Ele quer abençoar você e abençoar a sua geração. E conhecereis a verdade, por mais que doa, mas a verdade vos libertará. A palavra que Deus colocou no meu coração. Meu Deus, precisa ser isso mesmo. Precisa ser isso, Senhor, precisa ser. Então vai lá, fala. Tem que ser eu, é eu. Mas nós somos libertos pelo Senhor Jesus. Gente, Deus quer salvar a cidade de Sodoma e Gomorra. E aí Deus quer salvar a família de Ló. Até os genros entraram na lista. Até os genros. Eu me importo com os meus genros. Não estou colocando no plural pela fé, né? Mas eu me preocupo. Estou com meus erros. Oro todo dia. Oro por ele. Agora já estou orando por eles. Sei lá, né? De repente, né?
Se preocupou até com os genros. Olha que coisa. Ele se preocupa com o genro. Ele se preocupa com sogra, com sogro. É verdade. Sogra. A sogra pode estar de fogo, mas ele se preocupa com a sogra. Ele ama a sogra, né? A benção. Então, aí Deus se preocupa com a família de Ló. Todos eles. Mas ele ordena. Ele fala, não olhe para trás. Só que a mulher de Ló, outra tonta, saindo os caras ali da cidade, o anjo dizendo, não olhe para trás, não olhe para trás. O Ló não olha, as filhas não olham, mas a mulher do Ló não acreditou. Ela pensou que o anjo estava mentindo, e ela olhou para trás. Quando olhou para trás, se tornou numa estátua de sal. Jesus diz, irmãos, que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não pode ser meu discípulo. Ela olha para trás e ela ali então, diz a Bíblia, que ela se transforma numa estátua de sal. Você começou a jornada, foi batizado nas águas, conheceu a verdade te libertou. Permaneça na verdade. Permaneça. Por mais difícil que seja a caminhada, por mais difícil que seja a sua trajetória, continue firme. Você já ouviu falar que a mentira tem perna curta? Quem que já ouviu isso? Todos nós, né? E tem mesmo, irmãos. Não adianta, mais cedo ou mais tarde, mentira é revelada. Isso está escrito na Bíblia assim, 12 de Lucas, do verso 1 ao 3. A palavra vai nos dizer assim: ouço que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, e passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: cautelai-vos, tome cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Por quê? Porque nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Nada. Não tem nada oculto que não vai ser conhecido. Nada. Porque tudo que disseste às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseste aos ouvidos no interior da sua casa será proclamado nos eirados. Não tem como, gente. Não tem como esconder nada. Alguns dias atrás, nós ouvimos um ensinamento aqui sobre o profeta. Tem algo, gente, que Deus dá para nós, chamado discernimento de espírito. Discernimento de espírito é incrível, gente. Nada fica oculto. Então devemos atentar para uma realidade, que podemos nos enredar para uma mentira dita por pessoas até mesmo de boa intenção. Também vocês já ouviram que de boa intenção o inferno está cheio, né? Boa intenção só não basta. Como assim, alguém pode perguntar? Presta atenção aqui. Espírito de Deus falando. Existe a verdade plena. Uma verdade plena, é inquestionável. Mas existe a meia verdade. E existe também a mentira. E nós precisamos ficar atentos quanto àquilo que é mentira, irmãos. Seja verdadeiro Deus e mentiroso todo homem. Amém? Sempre precisamos ter a história plena para termos uma definição exata a respeito do que às vezes nós ouvimos. Eu tive casos na minha história, claro que eu não vou aqui relatar nomes, mas tive alguns casos na minha história, na minha caminhada, em que eu fiquei impressionado e eu posso trazer para vocês testemunho. Uma certa feita, trabalhei com um jovem que era traficante de drogas. Entraram dentro da casa dele, tentaram atirar nele, não o mataram. Não mataram, não conseguiram a arma, não saiu o tiro. E aí, eu estava cuidando dele bem de perto. E ele veio para a igreja. Chegou, estava entre nós, que é mesmo. Mas só que ele teve um momento de queda. E nós não percebemos. E, gente, se existe um povo que sabe dissimular, o povo crente, né, gente? Misericórdia, né? Com a camisa listada, o rio azul, assim, listado com a cintinha, sabe? Vem tudo bonito aí, né? Esse cara crente daquele dos bravos, né? Um terninho, paletó, gravata, fica tudo bonitão, bonito. O crente, ele sabe, né, gente, dissimular. E aí, gente, no meio dos crentes dissimulando. Nós estamos ali, aconselhando, lutando para levá-lo para mais próximo de Deus. E estava bem belezinha o garoto, sabe? Chamei para dentro de casa, estamos lá, comia, tomava café, como é hoje ainda.
Só que num determinado dia acaba um culto, e ele passa no lugar, rouba um objeto, numa festa. E a família me procura. E dizem para mim, ele foi preso. Ele está em tal delegacia, está preso. Eu falei, meu Deus, que coisa. Estão falando mentira a respeito dele, que ele não fez. Porque é assim, gente. Ele não fez, ele não pegou, ele não roubou, tal. Aí fiz até um esforço, ajudei até a pagar, saída, saiu, né? Mas o Espírito Santo falou para mim, ele pegou. E aquilo ficou no meu coração. E aí comecei a trabalhar com ele, fui trabalhando com ele até que, passado um tempo, ele já estava firme em Jesus. Hoje ele é firme em Jesus, ele é uma bênção esse rapaz. Posso falar mais que é um garoto, mas é uma bênção. Aí eu cheguei para ele, chamei no cantinho, falei, rapaz, sua família toda falou que você não tinha pego. Mas vem cá, olha aqui para mim. Você roubou aquilo, não roubou? Eu não vou imitar ele aqui, senão vai dar ruim, né? Porque eu sei imitar um pouco. Sou um imitador, né? Como imitador do Filho de Deus, né? Mas ele diz assim, pior que eu roubei mesmo. Enganou a família inteira. A família inteira pensava. Eu e Margarete fomos tratar de um rapaz que disse tão mal da esposa. Condenou a esposa, falou um monte de coisa a respeito da esposa. Mas ele queria reconciliação. Não, mas é porque ela é assim, tal. A esposa era fiel. E ele era desleal. Gente, eu lidei com um caso que o moço foi numa festa. Ele era filho de crente. Porque filho de crente não é crentinho, gente. Tira o cavalo da chuva, porque eu tive um monte de fio, eu sei que o negócio é complicado. É constantemente, você tem que estar ali dando uma olhadinha, dando uma averiguada, porque olha, não entra no papinho não, que não. Né, Jean? Na época que eu era criança, né, Jean? Oi, glória a Deus. Orava até em língua, né? Ai, meu Deus. Orava em língua, o mais antigo sabe disso, orava em língua. Ele, mais um. Era o sermão, né, Fátima? E o pessoal olhava assim e falava assim, que bonitinho, que lindinho, orando em língua, que maravilha. E chama lá, e andando lá. Aí escapava das reuniões e ia quebrar o pau lá embaixo. Não voltava esfolado, que acho que era uns tapinhos de nada, né? Mas voltava esfolado, vai voltava, né? Tudo, aí chegava no fim da reunião, tudo santinho, chamava e olhava em língua, era uma belezinha, gente, né? Era uma belezinha essa turminha. Eu me perdi aqui falando. A família desse moço, ele nem era da casa de Deus, nem seguia Jesus, mas ele foi numa festa, e na festa sai uma briga com ele, e sempre o filho da gente é inocente, né? Sempre o filho inocente. O filho não fez nada. Olha só o absurdo que eu vi. Ele teve que correr da festa, e o pessoal estava correndo atrás dele, ele virou e deu um tiro pro alto, só que o tiro matou a pessoa. Gente, eu nunca vi isso, o tiro subir, pastor João, o tiro subir e cair no peito de alguém. Existe isso, Biscar? Meu Deus, é uma chuva de bala. Não, e aí jurava de pé junto, que não, ele não fez isso. Ele deu um tiro, mas ele deu um tiro para assustar, ele deu um tiro para cima, mas deu velório. Então existe mentira, gente, mentira, existe meia verdade, que correu da festa do bem, mas existe meia verdade, mas existe mentira. E tem um caso também de um rapaz que ele buscava dentro do bar, estava bêbado, caía na sarjeta, a gente buscava ele, estava trabalhando no Leal do Vago, quando eu tinha que encostar, quando eu vou falando assim, os mais antigos vai me engano, né, nos pontos aí, mas ainda bem que os mais novos não sabem, né? Buscar ele na sarjeta. Aí um dia o cara vai e sai gritando, chorando e gritando que o pai dele tinha morrido, porque ele tinha perdido 2 ou 3 dias de serviço. Quando ele chega na empresa, aí nós procuramos saber se tinha morrido mesmo. Morreu nada, o filho dele estava inteirão, mas lá na empresa ele disse que o pai dele tinha morrido, era um padrasto tinha morrido, o padrasto estava andando aqui, ele matou, porque ele perdeu alguns dias de serviço. Eu tenho aqui mais um caso. Mas quantos casos, né? Que a gente tem, que nós precisamos tomar bastante cuidado. O cara matou o padrasto. Então devemos sempre, irmãos, tomarmos cuidado.
com o falso testemunho. Eu tinha mais uma história, mas não vou nem contar. O critério do julgamento ensinado por Jesus deve, sempre foi, sempre será, né? De conhecer a verdade plena, porque pode haver uma verdade distorcida. Quem aqui já viu ou brincou, né, daquele telefone sem fio? Já viu isso? Começa aqui uma informação, passa uma informação e passa para todo mundo aqui. Quando chega lá no final, chega distorcido. Os crentes gostam mesmo de conversar e falar às vezes algumas coisas, né? Mas às vezes chega distorcido. Pode ser uma verdade, sair uma verdade, espinga no meio como uma meia verdade, às vezes no final chega com mentira. E aí, gente, aí nós caímos naquele mandamento que o Senhor diz que nós não podemos ter falso testemunho, dar falso testemunho de alguém. Deuteronômio 5, versículo 20. O critério do julgamento ensinado por Jesus sempre foi e sempre será que nós devemos conhecer a verdade, porque a verdade nos liberta disso. A verdade tira de nós essa possibilidade de nós cometermos esse erro, porque nós podemos matar alguém. Pecados sempre devem ser tratados no particular, porque fora disso, isso se torna uma fofoca, se torna um mexerico, isso mata pessoas. Isso faz com que gente se mate. Sabia disso? Faz com que pessoas se matem. Às vezes ela não se mata fisicamente, mas ela se mata, ela sai fora da igreja, ela diz, não quero saber de crente, esses crentes são falsos. Esses crentes não têm piedade, não têm dó. Eles vão para cima sem dó. Gente, nós somos um povo liberto. E nós precisamos sempre conhecer a verdade, porque a verdade é que traz libertação. Devemos tomar cuidado com o sistema desse telefone sem fio. Tomar muito cuidado, nos baseando no capítulo 18 de Mateus, versículo 15. Se teu irmão pecar, aqui diz contra ti, mas pode tirar o contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele ouvir, você já ganhou o seu irmão, é entre ti e ele só. Não é telefone sem fio. Não é passa para aqui, passa para ali, passa para lá. Não é narrador de futebol, passa para lá, sai um gol. Não é assim. Não é assim que funciona, né? Jesus ensinou. A intenção sempre deve ser ganhar o irmão que está falhando. Até mesmo o apóstolo Paulo, é encerramento mesmo da ministração. Já deu uns minutos, os músicos podem subir. Até mesmo o apóstolo Paulo, no capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, quando ele vai tratar com aquele homem impuro, que tinha relação íntima com a sua madrasta. Até nesse caso, a Bíblia nos fala, a Bíblia nos mostra que ele diz assim, capítulo 5, versículo 5 de 1 Coríntios, que ele fosse, embora ausente na carne, mas presente em espírito, ele já sentenciava, ele dizia assim, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. A intenção da correção, da exortação, do ensino da verdade é sempre para trazer libertação para aquele que está precisando ser corrigido. Gente, esta é a palavra que o Espírito de Deus colocou no meu coração para que eu escrevesse em poucos minutos e trouxesse para a igreja. E eu espero que aqui não tenha alguém dizendo assim, eu não preciso dessa palavra, porque Jesus falou somente com aquele que cria nele. Então creia em Jesus, creia na verdade. Se você seguir a verdade vai trazer libertação para a sua vida, e você vai ver o que Deus vai fazer a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Obrigado pela paciência, meu amigo.